Amém, meus irmãos. Vamos então passar ao nosso estudo bíblico. Eu vou projetar aqui. Deixa eu encontrá-lo. Hoje nós vamos falar sobre o estudo 10, né? Do Sermão do Monte. Estudo 20, na verdade. Estudo 10 é de... Estudo 20 já do Sermão do Monte. Deixa eu colocar aqui um modo leitura. Assim todos poderão acompanhar. Ok, meus irmãos, vamos. Deixa eu aumentar a letra. Aumentar a letra. Não deu certo. Acho que dá para todos acompanharem, né? Estudo 20, e a parte 8 das bem-aventuranças do Sermão do Monte. Vamos ler lá em Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5. Versículos de 1 a 11 diz assim a palavra do nosso Deus. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximou-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Nós então, irmãos, eu vou apresentar agora o estudo para que vocês acompanhem. Ok? Acho que todos podem acompanhar agora. O meu assistente Vitor ali me alertou dizendo que não estava apresentando. E agora já está, né, Vitor? Sim. Ok, então vamos lá. Como geralmente terminam as histórias de filmes e livros, né? Geralmente elas terminam com um belo e lindo fim. Geralmente é assim, né, que termina. Algumas, é evidente, terminam de modo trágico, mas a maior parte das histórias termina com um fim feliz. Viveram felizes para sempre e coisas desse tipo, né? Porém, ao observar o fim do Sermão do Monte, parece terminar de uma forma mais dramática, né? Mais um drama, né? Note que o Sermão do Monte, ele parece então caminhar pela transformação do homem não regenerado, e agora ele termina com a perseguição e a injúria. Justamente atingirão este homem que foi regenerado. Olha, ele reconheceu a sua pobreza no versículo 3, ele chorou pelos seus pecados e foi consolado, ele foi a Deus em mansidão, ele usufruiu da justiça de Deus e não da sua própria justiça.
E depois de alcançar essa salvação pela justificação, pela fé somente, este homem se torna alguém misericordioso, limpo de coração e pacificador. Veja que ele teve um encontro com o Evangelho no Sermão do Monte e agora ele passa a agir de modo cristão, de modo bíblico. Ele é uma pessoa misericordiosa, que perdoa, que age da mesma forma como o Criador o tratou, de modo misericordioso e bondoso. Ele é limpo de coração, abandona todo tipo de pecado, e ele é pacificador, ele pacifica, pregando o evangelho da paz, anunciando que Deus em Cristo salva o homem pecador, tirando a parede de separação. Então, essa mensagem é uma mensagem pacificadora, e todo regenerado a leva, né? Agora note como termina. Até parece a história, né, de um personagem. Poderíamos até pintar um personagem aqui no Sermão do Monte e ver que esse personagem que agora está pregando o Evangelho da Paz, ele passa a ter uma outra bem-aventurança, que é a bem-aventurança da perseguição. E essa bem-aventurança está no versículo 10 e 11, ela é repetida no versículo 11. É a bem-aventurança da perseguição. Jesus diz: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Vejam, queridos irmãos, nós temos estudado a carta do apóstolo Pedro e vemos como aquela igreja a quem Pedro escreve a sua carta passava por uma série de perseguições. E agora vemos que quando os filhos de Deus, que são descritos aqui no Sermão do Monte como sendo sal e luz do mundo, quando eles começam a fazer a diferença no mundo, salgando, iluminando a terra e os perdidos, o resultado é a perseguição. Geralmente esse é o resultado. Um exemplo clássico: quando você, no meio de várias pessoas que estão fazendo coisas erradas, antibíblicas, que desagradam a Deus, e aquilo faz parte do senso comum, quando o cristão se posiciona contra e diz: não, eu não farei parte desse grupo, não farei parte desta ação, desta atitude, o cristão, ele passa a ser perseguido, irmãos. Ele passa a ser perseguido. Quando ele começa a apontar os pecados, quando ele começa a dizer: olha, isso que você está fazendo não é correto diante de Deus, é pecado, Deus se desagrada dessa sua atitude, dessa sua postura, Deus é contra você, Deus não aceita este tipo de ação. Se arrependa, venha a Cristo, abandone os seus pecados. Geralmente, quando uma pessoa prega uma mensagem como essa, ela vai atrair para si perseguição, tá? Geralmente, não é? Significa que sempre. Às vezes ela vai pregar e a pessoa vai se converter, vai se arrepender, vai chorar pelos seus pecados. Isso também pode acontecer. Mas geralmente o que acontece é perseguição. O caráter e a postura daqueles que lamentam por seus pecados, que reconheceram a sua pobreza espiritual e agem de modo pacífico e de acordo com a lei do Senhor, atrairá então a fúria daqueles que odeiam o Evangelho. Lembrem-se que nós lemos aqui no começo da nossa reunião o Salmo de número 2, que diz que as nações se enfurecem, as nações se levantam contra Deus e contra o seu ungido. Olhem bem, irmãos, este salmo. Vejam bem este salmo, Salmo 2. É o salmo do homem distante de Deus. Ele se levanta contra o Senhor, se levanta contra o seu ungido, e ele diz: vamos sacudir as algemas deles, vamos ir contra esse Senhor. É uma rebelião no Salmo 2.
E o Senhor olha para eles e ri. E estes homens que odeiam o Senhor, que odeiam o Evangelho, geralmente também vão perseguir aqueles que prezam pela verdade. Veja em Mateus capítulo 10, versículo 22, abra sua Bíblia comigo, Mateus capítulo 10, versículo 22. Nosso Senhor Jesus, ele diz assim, olha só no versículo 21 em diante, olha, um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, este será salvo. Veja o que o Senhor Jesus diz: vocês serão odiados por causa do meu nome. Por isso ele diz: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurado quando por minha causa, por causa do meu nome, vos injuriarem, vos perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós. Bem-aventurados sois. Então, irmãos, quando nós nos posicionamos de modo bíblico, nós atraímos perseguição. Geralmente, via de regra, é isso que acontece. O Senhor Jesus, lá em João 15:19, ele ensina que se perseguiram a ele, também vão perseguir a vós, que são os discípulos. Também vão perseguir. Porque o servo não é maior do que o seu Senhor. Então, nosso Senhor deixa claro que todo aquele que quer ser o seu discípulo deve, de fato, reconhecer a possibilidade de ser perseguido, de ser injuriado, de enfrentar mentiras contra si, por causa do Evangelho e por causa do nosso Senhor Jesus Cristo. Jovem, você que me acompanha agora, você que está me assistindo pelo Facebook ou pelo Google Meet, e na roda de amigos, na roda de colegas, na escola, na faculdade ou até mesmo no trabalho, aquela roda de escarnecedores que falam contra a palavra, e você enfrenta a decisão de ou se posicionar ou então de se calar e fazer parte de toda zombaria no grupo, abandone esse tipo de atitude. Essa atitude não agrada a Deus, caro jovem. Ainda que você tenha que perder amigos, ou ditos amigos, colegas, ainda que as pessoas digam que você é quadrado, ou que você é alguém muito religioso, ou intolerante, se posicione, jovem, ao lado da palavra de Deus, ao lado de Deus, ao lado da Escritura. Ainda que isso traga a você perseguição, injúria e também abandono. Que o Senhor te abençoe nessa decisão. Vamos seguir. A perseguição, então, como eu disse, ela nos identifica com o nosso Salvador Jesus. Veja que o apóstolo Pedro, caros irmãos, ele ensinou sobre a necessidade de seguir os passos de Jesus no sofrimento. Eu preguei isso domingo. O apóstolo Pedro, ele diz que devemos seguir os passos de Jesus, os passos do sofrimento, aceitando o sofrimento com paciência, com mansidão, com confiança, entregando-se àquele que julga retamente. Jesus também ensinou que aqueles que quiserem ser seus discípulos deveriam ou devem receber o sofrimento como algo esperado e encarar o sofrimento, como um privilégio.
Veja em Lucas 9, abra comigo, Lucas 9, 23. Lucas 9, 23. Abrindo, Vitor. Lucas 9, 23. Show? Diz assim, o Vitor é meu parâmetro ali, quando ele acha, é o tempo que eu dou para os irmãos encontrarem também. Lucas 9, 23. Diz assim, dizia a todos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Que interessante isso, meus queridos irmãos. Deixa eu ver se alguém está perguntando alguma coisa. Veja, Lucas 9, 23 e 24, o Senhor diz assim: primeiro, se você quer vir após mim, se você quer me seguir, primeiro negue a si mesmo. Irmãos, eu acho que essa está dentro de uma das atitudes mais difíceis que o homem pode tomar. Negar a si mesmo é negar os desejos da carne, os desejos egoístas, os desejos pecaminosos. Aquilo que você acha que você tem o direito de fazer porque você trabalhou duro, você tem o direito de relaxar, e às vezes as pessoas acham que relaxar é também relaxar no pecado. Eu tenho direito, eu trabalhei duro, eu não deixo faltar nada para minha família, então eu tenho o direito de cometer esse pecado. Olha, o Senhor Jesus diz que todo aquele que quer ser o seu discípulo deve antes negar a si mesmo. Negar a si mesmo. E, irmãos, negar a si mesmo é uma atitude bastante rara hoje em dia. Algumas pessoas dizem, né? Recentemente eu vi um anúncio, alguma coisa escrita assim, não lembro onde foi, de pessoas que cantam: eu morrerei por ti, eu morrerei por ti, dou minha vida por ti. E essas pessoas que cantam morrerei por ti, eu dou minha vida por ti, elas não conseguem acordar de manhã cedo no domingo para ir para a escola dominical. E cantam: eu vou morrer por ti, eu vou dar a minha vida por ti, eu sou todo seu. Mas o domingo pela manhã é todo dele, é todo da cama. Ele não consegue levantar, não consegue se sacrificar e nem negar a si mesmo nas mínimas coisas, irmãos. Vejam, queridos irmãos, que coisa terrível, que evangelho nós estamos vivendo hoje, né? É o evangelho sem a cruz. Em muitos ambientes é o evangelho sem a cruz, é só o evangelho das promessas, das boas promessas, das boas palavras. Não é o evangelho do sofrimento. Jesus diz que dia a dia, aquele que quer ser o seu discípulo, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. A cruz, ela é diária. A cruz, ela é diária. Não tem como você pegar a cruz hoje e amanhã não querer a cruz. Não quero mais essa cruz, é muito pesada. Não, a cruz é diária. Tem que pegar todos os dias. Veja que em alguns casos o nosso Redentor, ele ensinou que até mesmo os nossos familiares próximos poderiam se aborrecer de nós por causa do nosso compromisso com o Senhor e com os seus ensinos. Depois vocês confiram lá, Lucas 14, vamos ler, está tão pertinho aqui, Lucas 14, 26. Lucas 14, 26. Se alguém vem a mim e não aborrece seu pai e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser o meu discípulo. Meu caro irmão, como eu oro para que o Senhor, por meio do seu Santo Espírito, faça ecoar essas palavras em nosso coração.
devemos entender que seguir a Cristo pode atrair o aborrecimento de pai, de mãe, de mulher, de filhos, de irmãos, de irmãs, e até a nossa própria vida deve ser aborrecida por causa do nosso Senhor, do amor ao nosso Senhor. Veja, irmãos, que todos os crentes são chamados ao sofrimento. Depois a perseguição, ela molda e reforça a nossa fé. Veja que é evidente que as perseguições, elas nos trazem angústias e aflições. Porém, elas possuem um propósito de fortalecer a nossa fé de forma cada vez mais convicta. Veja Tiago, capítulo 1, versículo 2 e o versículo 4, até o versículo 4. Tiago, capítulo 1, versículo 2. Todos nós, queridos irmãos, enfrentamos alguma espécie de sofrimento por causa da verdade. Uns experimentam mais, outros menos, e cada um Deus prova na área específica para que ele seja fortalecido em confiança. Por exemplo, alguns Deus prova colocando pessoas irritantes, vamos chamar assim, no caminho delas, porque Deus quer que elas amadureçam em paciência. Alguns Deus prova limitando o recurso diário, porque Deus, eu entendo assim, pode querer mostrar que o sustento vem sempre dele e não do dinheiro ou das coisas ao nosso redor. O sustento vem de Deus. Ele pode usar pessoas, pode usar a igreja, pode usar irmãos para nos sustentar. Ou outras pessoas podem sofrer com doenças, com enfermidades. E Deus tem vários propósitos com cada sofrimento específico. Veja que o apóstolo Tiago, ele escreve assim: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, e em nada deficientes. Veja, a provação, ela, uma vez confirmada, ela produz perseverança. Deus, por meio do sofrimento, ele forja a fé dos seus filhos. Ele forja a fé dos seus filhos. E veja, irmãos, que existe outro fruto, né? O fruto da perseguição. Qual o resultado? Será que teria então algum benefício a nós ser perseguido, né? Será que existe algum benefício? Como eu já disse acima, né? A provação, ela confirma e fortalece a fé. Mas não somente isto. A provação, ela também faz do homem perseguido um bem-aventurado, pois este tem um galardão nos céus. O Senhor Jesus disse: regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Agora note, irmãos, como o Senhor recebe um dos seus mártires de pé, após este entregar a sua vida em testemunho da verdade. Em Atos capítulo 7, volte lá para Atos capítulo 7. Lembre-se que Jesus disse: todo aquele que me negar diante dos homens, e ele está falando de um contexto de perseguição, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas todo aquele que não me negar diante dos homens, me confessar diante dos homens, eu também confessarei diante do meu Pai que está nos céus.
O Estevão, né, que é um dos irmãos da igreja ali de Atos, ele pregou o evangelho aos judeus ali do primeiro século. O sermão dele é descrito aí, um sermão descrito no capítulo 7. E aí veja o resultado após os homens ouvirem o sermão de Estevão. Ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Veja que a raiva deles era tão grande que eles pressionavam os dentes uns nos outros de tanta raiva, tanta raiva. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita, e disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Irmãos, eu não lembro de nenhuma outra ocorrência no Novo Testamento que descreva Jesus de pé ao lado do trono do Pai. E diz que eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele, e lançando-o fora da cidade, o apedrejaram até a morte. E no 59, e apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Com estas palavras, adormeceu e foi recebido pelo Senhor nos céus. Foi perseguido até a morte. Estevão carregou a cruz, morreu com a sua cruz, mas foi recebido pelo Senhor. Meu caro irmão, não estranhe então se você estiver sendo perseguido pela justiça, por causa da justiça. Lembre-se que esta é a marca de todo verdadeiro cristão. Lembre-se também das palavras do apóstolo Pedro em sua primeira carta, no capítulo 1, versículos 6 a 8. Nisto exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados, entristecidos por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem não havendo visto, amais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Até parece que escutamos o eco da voz do apóstolo Paulo aqui. Combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. E Pedro diz: obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Caro irmão, a sua perseguição não é para sempre. Você não é perseguido para sempre. A nossa perseguição, ela tem um período. Deus nos dará o escape. Ele conhece o limite. Ele conhece o seu limite, meu irmão. Ele conhece até onde você pode ir. E o Senhor está fortalecendo a sua fé por meio da provação e por meio da perseguição. Não estranhe quando as pessoas te evitarem. Não estranhe quando as pessoas te perseguirem. Mas continue testemunhando deste evangelho verdadeiro. Continue testemunhando de Jesus. Continue testemunhando de Cristo. O nosso Senhor, o nosso Redentor, Ele vive e Ele é galardoador daqueles que o buscam. Amém, aleluia, amém, louvado seja o Senhor.
Queridos irmãos, vamos orar agradecendo a Deus por essa palavra preciosa que vem do nosso Deus, do nosso Pai, que consola e que fortalece nosso coração. Vamos orar. Pai bendito e santo, nós nos entregamos ao Senhor, como Estevão fez, sabedores de que o Senhor cuida de nós, cuida de cada um dos seus filhos. Ó Pai bendito, Pai eterno, sê conosco, sê com a tua igreja, com o teu povo, fortalecendo o teu povo, para a glória do teu nome, Senhor. Nos ajude, ó Deus, segundo as suas ricas misericórdias, em nome de Jesus, fortalece a tua igreja, o teu povo, os irmãos que nos escutam agora, em nome de Jesus. Amém, amém.